Olá, eu sou Felipe Novaes, sejam bem-vindos de volta. A gente continua falando em direito civil dos direitos da personalidade aplicados à pessoa jurídica. Bom, dando continuidade ao assunto da última aula, que acabou ficando um pouco extensa, então a gente vai retomar esse ponto agora. É importante a gente entender uma discussão que se trava a respeito da possibilidade de pessoas jurídicas terem direitos da personalidade. Ora, por que há esse conflito e por que é importante a gente tratar dele? Então, vamos lá. Retroagindo ao fundamento maior dos direitos da personalidade, que a gente viu que tem um viés constitucional, que é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, é justamente neste pequeno trecho que reside todo esse conflito. A Constituição, ela quis tutelar a dignidade da pessoa humana e não assim dispôs e positivou a proteção à pessoa jurídica. Então, a partir disso, surge todo um conflito a respeito disso. Ora, se as normas do Código Civil são derivadas e vêm em tentar atribuir efeitos práticos, né, consequências práticas, efetivar os direitos da personalidade por conta desse artigo, em que medida e de que maneira as pessoas jurídicas elas poderiam ser inseridas nesse contexto? Não há um artigo que verse sobre a tutela das personalidades, sobre a tutela da dignidade da pessoa jurídica. Então, evidentemente, esse não pode ser um fundamento para aplicar isso. Por outro lado, é inegável que a pessoa jurídica ela tem personalidade. Inclusive, é como a gente fala, a personalidade da pessoa jurídica que se inicia com o registro e tal, a gente vai ver no momento oportuno. Então, para diversos aspectos de responsabilização, contração de obrigação, a forma como ela se constitui, pode ser dissolvida e etc., a gente considera a personalidade. Então, é inegável que o nosso sistema atribuiu personalidade para ela. Então, na verdade, sobre os direitos da personalidade, o que vai existir na verdade é uma proteção essencial. Veja que o Código Civil, e aqui cabe a menção, por meio do seu artigo 52, vai justamente fazer essa ligação para o ordenamento tutelar certos direitos da personalidade, que a gente vai ver quando estivermos estudando no detalhe, para as pessoas jurídicas. E ele vai dizer exatamente que no que couber, veja essa expressão, isso é muito importante, cabem as proteções dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. Então, a solução aqui que o artigo deu é no que couber. Então, é uma previsão bastante ampla, bastante subjetivamente considerável das hipóteses em que dos direitos da personalidade a gente pode incidir quando o violado for uma pessoa jurídica. E aí é importante a gente dar alguns exemplos para a gente conseguir entender mais ou menos como é que isso funciona. Quando que vai ser importante a existência de uma tutela e sobre quais direitos? Então, primeiro, direito ao nome. Essa é uma proteção que o sistema dá às pessoas jurídicas. Quando a pessoa jurídica é registrada e tem uma marca ou alguma criação intelectual que a pertence, o sistema jurídico defende isso. Você não pode simplesmente violar, e a gente vai ver que a proteção intelectual e a proteção ao nome são espécies de direito da personalidade, e que o sistema tem toda uma tutela e cuidado para que eles não sejam violados. Então não se pode admitir que haja uma violação a esse direito, por exemplo, ao nome, uma proteção intelectual, direito à imagem também. É muito complicado você admitir que só porque é uma pessoa jurídica, ela pode ter o seu direito à imagem reiteradamente violada. Não é admissível isso no sistema e o ímpeto do legislador ao instituir o artigo 52 foi justamente fazer essa ligação entre os fundamentos constitucionais e a tutela dos direitos da personalidade no que tange a pessoa jurídica. E o exemplo vai mais além. Aqui eu coloquei, né, STJ. Gente, isso pode ser objeto de questionamento de vocês. Então, a gente vai falar aqui desse posicionamento do STJ. Então, para você que está
anotando já no seu vademecum, está destacando ali as súmulas mais importantes, essa é uma súmula muito relevante, é a súmula 227 do STJ. As súmulas de maior relevo para a prova do exame de ordem, essa é uma súmula muito importante, pode ser objeto de questionamento por parte da banca. Então a FGV pode te perguntar capciosamente, por exemplo, se cabe dano moral para a pessoa jurídica. Olha só que complexo, a gente já está avançando aqui muito nesse sistema de no que couber, que é o intuito do artigo 52, para certos direitos que se entendem basicamente como possíveis de serem violados só quando a vítima é um ser humano. Então, quando a gente fala em dano moral, a gente está falando em qualquer alteração na psique, né, ou um dissabor que não seja meramente cotidiano. Então, como a gente aplica esse conceito para as pessoas jurídicas, né, veja que transposição relevante que o sistema pode fazer. E o STJ editou essa súmula após reiteradas decisões. Isso é super pacífico na jurisprudência e se tiver uma questão, você não vai errar. Uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral, certo? Muito importante ter essas considerações. Quando a gente retomar o assunto das pessoas jurídicas, a gente vai retomar também certos conceitos ali e aplicar esses direitos da personalidade, que naquele momento a gente já vai ter estudado todos, exatamente nessa seara mais especial, ok? O objetivo aqui foi só fazer uma introdução mesmo do assunto, da aula passada e dessa, e na próxima aula a gente já entra no Código Civil, especialmente, nas suas tutelas, nas suas previsões, e aí a gente estuda mais a fundo os direitos da personalidade. Fica o convite que eu sempre faço para que os vídeos sejam compartilhados, para que os vídeos sejam divulgados, curtidos, que você se inscreva no canal do GTUSP e a gente se encontra na próxima aula, ok? Muito obrigado!